Olá, dando continuidade ao segmento da aula 2, conhecido como UGA-UGA, instruções primitivas, variáveis e tipos de dados. Nessa aula, iremos aprender os primeiros comandos na linguagem Portugal, iremos definir as instruções primitivas, definir como é que se dá os comandos de entrada e saída, iremos ver também os tipos de dados e os tipos de variáveis, e iremos também aprender a manipular, né, utilizar e manipular essas variáveis. As instruções primitivas, elas são os comandos mais básicos que tem existente em uma linguagem de programação. Estes comandos servem para que o algoritmo obtenha ou apresente algum dado e também armazene esses dados na memória do computador. Para tanto, é necessário os comandos de atribuição que nós iremos ver nessa aula. As instruções primitivas, elas são essenciais, por si, pois sem elas, os programas, né, seriam extremamente limitados. Se não tivesse as estruturas primitivas, impossibilitaria também a construção de programas com estruturas dinâmicas. As linguagens de programação, ela possui essas estruturas primitivas, instruções primitivas de entrada, de saída, declarações de variáveis e comandos de atribuição. A gente vai conhecer cada uma dessas categorias dentro do Portugal. Vamos ver como é o comando de saída na linguagem, a sua sintaxe. Os comandos de saída, ela tem como objetivo, né, exibir na tela do computador uma mensagem. E essa mensagem ela pode ser exibida de duas formas no Portugal, através do comando escreva e também do comando imprima. E tem uma diferença entre as duas. No escreva, por exemplo, se eu executar nesse exemplo interativo, né, escreva Olá Mundo, sempre lembrando que na sintaxe tem o quê? Temos a escreva, né, o comando para escrever na tela, e a mensagem que você quer que apareça na tela tem que vir entre chaves duplas. Desculpa, entre aspas duplas. Então, exibindo a mensagem aqui, Olá Mundo. Perceba que na mensagem transmitida, nós temos aqui, ó, observe que esse cursor, ele está abaixo da mensagem. Então, o comando escreva, ele vai imprimir e vai dar um enter, né? Quando você, isso é importante às vezes, né, para quando for demonstrar alguma mensagem maior e que precisa de ter um espaço. Então, você vai utilizar o comando escreva. Neste caso, você tem que fazer, né, de acordo com o que o programa solicita, mas também de acordo com o problema também. Se eu colocar, por exemplo, imprima, Olá Mundo, observe que o cursor ele ficou justamente na mesma linha. Então, entre o comando imprima e o escreva, por mais que seja aparentemente a mesma coisa, mas tem uma diferença aí nesse caso no enter, né, que você dá entre uma mensagem que está sendo impressa na tela. Nós temos também aqui, né, um bloco de códigos, né, tipo de imprime e escreva, está mostrando aqui a diferença entre eles, como acabei de mostrar lá em cima. Observe que onde tem o comando escreva, que é nesse caso a segunda, como vai você, ele deu um enter, né, se ele continuasse com imprima, essas mensagens seriam todas impressas na mesma linha. Em relação aos comandos de entrada, nós temos vários comandos de entrada. Nós temos para tratamento de tanto de texto ou de números. Nesse caso, para ler números, nós temos um grupo de números que são específicos da linguagem, específicos, né, que são no nosso dia a dia, que são os inteiros. Esses comandos, esses números, eles são números que não têm
dízimas periódicas ou vírgula, certo? Então, são números normais, certo? Tipo idade, representação de datas, quantidade de objetos, todas elas são do tipo inteiros. E para ler esses tipos de números, eles têm um comando específico na linguagem Portugal, que é o leia inteiro, desse jeito, leia inteiro, com underline. Então, nesse bloco de código como exemplo, ele pede que a informação escreva, informe o número inteiro. Então, essa mensagem será impressa, no caso, como uma informação para o usuário, né, interagir com o usuário. É necessário, nesse caso, para um determinado tipo de programa. E aí, na verdade, é sempre necessária essa questão da interação. Só que aí, nesse caso dos exercícios, de vocês vão ver que não tem necessidade de fazer isso. A gente vai ver isso com mais calma. Mas, por enquanto, assim, tipo, entenda que a gente precisa fazer essa comunicação com a máquina, mandando mensagem, informação, até porque a tela vai ficar preta e o usuário não tem como adivinhar o que o programa pede. Nesse caso aqui, ele vai aparecer a mensagem. Eu uso esse símbolo aqui especial, que é o compartilhar, que é o jogo da velha. Ele é usado para comentar código, e é importante você começar a fazer essa prática, porque a habilidade de comentar o código significa dizer que você está entendendo aquela linha, né, o que aquela linha está sendo executada, o que está sendo feito no seu programa. Então, o que está sendo acontecendo nessa primeira linha? Nós temos o quê? Ele pede apenas a informação que informa o número inteiro, ele pede essa informação ao usuário. Então, o usuário vai aparecer essa mensagem para o usuário, e aí, nesse caso, nós temos também aqui, que a gente não definiu ainda, não explicou, mas vamos ver mais à frente, ainda nessa aula, que vai uma palavra reservada para determinar uma variável. Uma variável. Nesse caso, não essa variável é nenhuma. A gente vai ver com mais calma sobre isso. E ele pede para ler o inteiro. Então, ler inteiro é um comando que vai justamente o quê? Receber essa informação do teclado, e essa informação ela tem que ser do tipo inteira. E ela vai jogar essa informação que você digitou no teclado e vai armazenar isso na memória, mesmo que seja temporária, em N1. N1 é a variável que vai receber esse texto. E ela é do tipo texto, porque eu defini ela como atribuição, esse símbolo aqui, olha, do dois pontos, e o igual é um símbolo de atribuição. O que significa dizer que eu estou atribuindo na variável N1 o que eu acabei de digitar do teclado, nesse caso, um texto, certo? Desculpa, um inteiro. E aí, a mensagem, que a gente já viu esse comando, né, o escreva, ele vai aparecer essa mensagem na tela. O primeiro inteiro formado foi. Nesse caso aqui, para o programa, ele tem que, no caso, a mensagem já sabe que o escreva ele vem entre aspas, em duplas, e aí a informação é que o quê? Nós temos essa informação que é o texto que vai ser impresso, e aí para recuperar a informação que você digitou do teclado, você tem que colocar que informação é essa? O que é que está sendo salvo? A partir do momento que você digita ela no teclado, o inteiro, esse número inteiro, vamos supor que seja 7. Você digitou isso aqui, ó, quando foi no segundo bloco de linhas. Você começar o usuário, 7. Então, ao fazer isso quer dizer que você designou o número que você digitou, armazenou em N1. Então, N1 passa a ser agora 7. Então, isso está salvo na memória, temporariamente. E aí ele vai recuperar, o escrever para recuperar também, não é somente apenas informar o usuário, mas ele recupera também essa informação através do seguinte estrutura, né? Que você vai colocar o comando escreva, o texto que você quer informar, e aí colocar o nome da variável, pode ser qualquer tipo, ela tem que vir entre chaves, certo? Toda vez isso. Da mesma forma como foi feito aqui. Escreva, porque se você for colocar, se você esquecer a chave, o que vai acontecer? Ele vai rodar o programa, vai dar certo, só que, tipo, nesse caso, ele vai rodar o código, não significa dizer que está certo, mas ele vai rodar, não vai dar nenhum erro de sintaxe aqui,
mas vai dar um erro de lógica, né? Do tipo, porque você não retornou essa informação. E aí a mensagem que vai ser impressa é o primeiro inteiro foi N1. Vamos fazer esse teste aqui. Olha, por mais que eu digite aqui um 7, o primeiro inteiro formado foi N1, porque eu não coloquei entre chaves. Informa outro número inteiro, 6. O segundo inteiro formado foi 6, porque ele conseguiu recuperar essa informação lá do teclado, lá da memória. Então, corrigindo isso aqui, colocando o N1 entre parênteses, ele vai corrigir entre chaves, ele vai conseguir formar novamente direito 7. O primeiro inteiro formado foi 7 e 6. O segundo inteiro formado foi 6. Bem, vamos para o próximo segmento. Deve-se prestar atenção quando a gente está trabalhando com números reais. Ali foram números inteiros, agora vamos para os números reais. Os números reais tem duas formas de representação, na verdade. Aqui no material não tem, mas muitas questões já trabalham com isso, que é o leia real. Então, leia real, leia número, ele vai trabalhar o mesmo conjunto de números, que são os números reais. Esses números reais, eles incluem os números inteiros, né? Porque se a gente for pegar o conceito de conjuntos de matemática, o conjunto inteiros está contido nos números dos números reais, e também vai incluir os números que são tipo ponto flutuante, certo? Ele vai pegar justamente aqueles números que têm vírgula. E há uma atenção aqui, certo? Porque a vírgula é usada no nosso dia a dia, né? Nos números que a gente coloca do tipo ponto flutuante. Mas na nossa linguagem, a gente vai ter que usar o ponto, porque se você for usar vírgula, vai dar um erro. Então, substitui a vírgula pelo ponto. Vamos ver um exemplo aqui. Escreva, digita um número real. Então, ele está recebendo um número real, ele está armazenando essa informação, né? Essa informação aqui é impressa para o usuário, né? A comunicação é a segunda linha. Eu tenho uma variável N3, eu criei uma variável N3 que era do tipo leia número, ou seja, ela é real. Então, ela vai receber um número real. Ela pode receber um 7? Pode, não tem problema nenhum. Ela vai receber um 18.7? Também vai receber, porque ela é do tipo real. Então, a mensagem ela vai ser impressa de forma correta. Agora, se eu digitar, deixa eu só fazer essa alteração aqui. Se eu colocar leia inteiro. E aí, se eu digitar um número desse número real aqui, ela vai imprimir também. Só que ela vai imprimir só a parte que ela vai imprimir até a parte completa do número, tirando a parte da vírgula, certo? E aí, vamos fazer esse teste para a gente ver. Olha só. Eu vou colocar, digito o número real, por exemplo, 18.6. Aí ele vai só pegar a parte é, inteira, desculpa, inteira, porque a parte fracionária ela não pega, certo? Então ela não pega esse ponto 6. Já no outro caso, o mesmo 18.6, ela vai pegar o 18.6, porque eu defini como sendo um leia inteiro na primeira, deu erro, e um leia número na segunda. Então, corrigindo aqui, vai ficar leia número. Eu vou colocar como leia real para a gente fazer esse teste. Então, 18.6 vai dar certo também. O material não tem explicando, mas ele é utilizado também. No 18.6 também, olha. Segundo o número real formado, 18.6. Então, tem dessas duas formas para trabalhar os números reais. Já os dados literais ou cadeias de caracteres, que são os textos, nós temos um comando para isso, que é o leia texto, e esse comando permite fornecer dados do tipo textual, que é conhecido como cadeia de caracteres ou string, e pode ser constituído por letras, números e outros caracteres especiais.
Até vírgula pode ser utilizado, vírgula, ponto, enfim. Se esse texto estiver entre aspas, aspas duplas. E aqui é uma interação, um fator importante, porque por mais que o número seja número, se ela vir entre aspas, ela passa a ser uma cadeia de caracteres. Exemplo, aqui nós temos um escreva, digita uma sequência de caracteres, nesse caso está mandando a informação para o usuário, é interessante que sempre você entenda o que o programa está sendo solicitado. Então tem essa mensagem aqui, né, que ele solicita do usuário que digita uma sequência de caracteres, e aí ele cria uma variável P1 que vai ler esse texto, né, ler o texto, no caso, o texto que você digitou vai ficar armazenado na variável P1 em tempo de execução, e aí a mensagem ela vai imprimir justamente como acabei de explicar anteriormente, que o comando escreve ele vem entre aspas duplas, e aí o retorno, para você recuperar essa informação de P1, que está armazenada em P1, você vai precisar usar chaves para recuperar essa informação. E aí temos também a mesma informação para aqui como sendo, né, um segundo exemplo. Vamos colocar aqui. Digite uma sequência de caracteres, tocar algoritmo. A primeira sequência de caracteres informada foi algoritmo e digite uma outra sequência de caracteres. Aí a gente está utilizando o comando escreva, que está dando um enter, né? Ou seja, pulando uma linha. Vou botar aqui lógica. Então, a segunda sequência de caracteres formada foi lógica. Então, além desses comandos leia inteiro, leia número e leia real, né? Leia inteiro, leia número, leia real e leia texto. Nós temos também as definições das variáveis que eu acabei explicando mais antecipadamente, mas as variáveis, elas são, nesse caso, são porções, quando você cria uma variável no programa, você está dizendo para a memória ocupar, reservar, na verdade, para armazenar alguma informação, algum dado importante. E é importante também frisar em que quando você faz isso, ela não faz a questão da sobrescrição de uma variável em cima da outra, nesse caso. Se você define ela como tipo inteira, ela vai ser do tipo inteira. Se você define como do tipo real, ela vai ser do tipo real. E ela sempre, em tempo de execução, ela tem essa reserva e nunca tem um problema de sobrescrever os dados. Aqui temos um exemplo mais um exemplo, certo? Escreva, digite o número inteiro, então ele vai receber um número inteiro, vai armazenar essa informação no número inteiro. E é importante aqui frisar que tem um checklist aqui, que eu vou explicar daqui a pouco, mas já vou adiantando, que nós, para criarmos uma variável, ela tem toda uma estrutura. Ela precisa, nesse caso, seguir uma coerência. Você pode digitar qualquer informação no nome da variável, colocar qualquer nome, pode, mas tem que ter alguns cuidados. Não pode iniciar, por exemplo, com um número. Por exemplo, aqui, deixa eu executar para você. Vai dar um erro, certo? Você pode, o único caractere especial que você pode utilizar é o underline. Nenhum outro caractere pode ser aceito. Você pode usar também caracteres tipo caixa alta, por exemplo, um número inteiro. Você pode usar números também, mas tipo ele só é permitido no final. Por exemplo, aqui ele conseguiu reconhecer, certo? Então, interessante também quando você está trabalhando com a variável, é importante você batizar o nome dela com o mais próximo possível que tenha do problema, certo? Então, aqui nesse caso é um número inteiro, então está lendo o número inteiro. E aí ele pede na quarta linha, para digitar um número real, aí tem número real, tem outro exemplo aqui, olha só, de como pode ser feito, com letra maiúscula. Então, ele está pedindo para ler o número. Pode ser também um leia real aqui também.
Então, escreva, digite um texto, então tem cadeia de caracteres e colocou duas vezes, né, dois caracteres com caixa alta e está pedindo para ler esse texto do teclado. E aí tem as famosas impressões, né, que aí nesse caso ele está retornando em número inteiro, retornando o número real na variável número real e está informando o texto na cadeia de caracteres que nesse caso é a variável que eu criei. Então, executando isso aqui, vamos lá. Digito o número inteiro, 8. Digito o número real, 17 ou 460,6. Digito um texto. Olá. Então, aqui o número inteiro digitado foi 8. O número real, esse ponto aqui é o ponto da questão lá, né? Tipo, na forma como você colocou o expresso lá. Olha só. Aqui, olha só. O número inteiro tem um ponto. Aí a mensagem foi seguida. Eu já passei pelo checklist, né? Só retornando aqui, né? Ele não pode definir, ao definir o nome, é permitido usar números e letras. Os quais podem ser maiúscula ou minúscula, mas nunca pode ser letras no começo, pode ser no final. Desculpa, não pode ser números, tipo, números não podem começar, mas podem ser finalizados com o nome da variável. E ela pode conter números e letras, e elas pode ter maiúsculas e minúsculas, né? Letras maiúsculas e minúsculas. É permitido apenas o caractere underline e também o nome da variável, ela deve iniciar com a letra ou um sublinhado. E aí, algumas restrições, não é permitido os outros caracteres especiais, não deve ter acento nas variáveis, nome das variáveis. Também você não pode atribuir uma palavra reservada, que é do tipo da linguagem. Por exemplo, eu não posso colocar aqui, vá recebe vá, ou vá, tipo, o nome da variável é vá, não pode, vai dar um erro. Isso pode apresentar um erro. Também não pode colocar palavras reservadas de mim, como escreva, vai dar um outro erro também aqui. Assim, assim como também deve se evitar também quando colocar um espaço entre os dois pontos e o igual, porque aí nesse caso ele não reconhece como signo de atribuição, ele tem como dar um erro também aqui, certo? Outra coisa, outras definições que tem aqui, que são os tipos de variáveis. Nesse caso aqui é a classificação da linguagem em relação aos tipos de variáveis. Por exemplo, se você no Potigol, se você coloca batiza uma variável do tipo inteira, nesse caso aqui, olha, var minha variável é 2017, ele recebe 2017. Essa é uma forma também de iniciar uma variável, iniciar já com um valor. É possível. A questão é que, tipo, quando você faz isso, você já está designando essa variável, o tipo, já está dizendo que ela é do tipo inteira, né? Porque ela recebeu já um número aqui, um número inteiro. Então, para essa situação, ela não vai conseguir, por exemplo, se você colocar atualizar essa variável, minha variável receba leia texto, aqui vai dar um erro. Você pode executar isso aí, vai dar um erro. Deixa eu só ver se eu consigo fazer isso aqui. Nem executa, dá um erro logo, certo? Porque aqui não aparece nada como mensagem, informação, porque eu não tenho nenhum comando para imprimir, então vai ficar a tela preta, certo? Mas se eu colocasse para receber aqui, deixa eu digitar lá. Ele tá querendo, ele está pedindo uma informação. Então, deixa eu digitar 5. Não, tá, é para dar erro mesmo, certo? Nem não executa nada. Então, há esse tipo de situação em que a variável ela não é, tipo, se você define ela do tipo inteira e você tenta mudar o tipo dela em tempo de execução, isso você não vai conseguir com o código igual, porque ela é uma linguagem tipicamente estática. Porque se você define essa variável do tipo inteira, ela não consegue ser modificada em tempo de execução. Já
uma linguagem que é do tipo dinâmica, que é possível fazer a modificação do tipo da variável a partir da atribuição dada no momento de execução, é o Python, por exemplo. Você consegue atribuir um valor e depois modificar o tipo da variável na execução. Vamos para uma atividade aqui. Entrada e saída. A gente tem aqui o uso das instruções primitivas, ela é essencial no desenvolvimento de algoritmos. Raras serão as situações em que permitirão construir algoritmos que não utilizem dados de entrada ou não possuem dados ou saída de dados. É muito raro isso acontecer. E a sua principal missão agora, como programador, será construir um pequeno programa que irá receber 3 dados distintos. O valor de x, que é do tipo texto, o valor de y, que é do tipo inteiro, e o valor de z, que é do tipo número. Então, nós temos 3 tipos aqui de variáveis que precisam ser trabalhadas. Certo? Então, nós temos x, y e z. Nesse caso aqui, esses 3 dados serão, respectivamente, um nome, uma idade e uma altura. Então, vou criar 3 variáveis aqui. Vou chamar ela de nome, do jeito que está lá, idade e altura. Então, é essa forma que eu estou definindo aqui, certo? Está correto? Até aqui está correto, certo? Agora vamos tentar ver o que a questão pede. Essas informações elas devem ser recebidas do teclado. Né? Após o seu programa receber essas informações, então ela precisa receber essas informações do teclado. Então, o nome ela é do tipo texto, então leia texto. A idade é do tipo inteiro, então leia inteiro. E a altura, ela pode ser leia número ou pode ser leia real. Vou usar leia número. Não tem problema, pode usar o leia real também, que vai dar certo. E aí, o programa, ele pede para justamente escrever. Olha só, tem que ser atento às informações que ele pede. Você tem que entender quais são as entradas que são fornecidas, que são solicitadas, desculpa. Não está pedindo nenhuma interação com o usuário, como falei, frisei no começo do vídeo, você não precisa colocar digite seu nome, digite sua idade, digite sua altura. E essas informações elas precisam ser recebidas do teclado. Então, não vale, por exemplo, você atribuir o seu nome aqui, a sua altura e a sua idade. Né? Isso vai dar um erro. Então, ele quer que você faça um programa que leia qualquer informação, que nesse caso, esse conjunto de dados, que é o nome, idade e altura de qualquer pessoa. E aí, nesse caso, temos também que prestar atenção no que ele pede. Ele pede para escrever. Então, escrever aqui é justamente o comando de escreva. Escreva. E aí, nesse caso, tem que seguir o seguinte formato. O formato, quando ele fala assim, o seguinte formato, tem que prestar atenção nisso na questão. Todas as questões você vai fazer isso. Se pede para escrever no seguinte formato, você só basta copiar essa informação, o formato, colocar, nesse caso, o comando escreva aqui dentro, né? Colocar eu sou o X. Da mesma forma para as outras, certo? Eu vou colocar aqui para escreva 10 vezes. E eu vou explicar daqui a pouco alguma alteração. Tenho Y anos. Eu tenho, minha altura nesse caso é 10 metros. Se for fazer só isso aqui, não daria certo, porque a questão ele pede justamente para retornar esses valores. Então, para retornar, também não faz sentido fazer isso, porque essas variáveis não foram criadas. Eu não tenho uma variável x, y, z. Eu tenho o quê? Eu tenho um outro nome para ela. Então, eu preciso batizar as variáveis que eu criei, x, com as variáveis do formato que ele solicita para as variáveis do programa que eu criei. Então, nome para x, idade para y e altura para z. Lembre-se que não precisa mais de espaço. Se tiver algum problema no seu código, verifique o espaço, verifique se você está digitando alguma coisa a mais. Fechar seu algoritmo. Aqui sempre tem que prestar atenção à entrada simulada e a saída espera. Certo? Não é que tipo, você tem que digitar João 16 e 174, não. Você tem que
Isso que ele pega um conjunto desses dados, roda no seu programa e verifica se a saída foi ok, está igual a gerado. Então, o programa está correto. Então, nesta aula, a gente conheceu os conceitos relativos às instruções primitivas, compreendeu a importância da definição desses comandos e a maneira como declarar essas variáveis. O comando de entrada ele é utilizado justamente para receber esses dados que a gente digita, que o usuário digita. É interessante também que os comandos de saída eles são utilizados para duas situações, um para informação direta com o usuário e também para retornar uma saída que você foi importante durante o processamento do programa. Além disso, nós também aprendemos os tipos de dados, que ele pode ser do tipo inteiro, real ou texto, e também verificamos, observamos também observamos que quando falamos sobre variável, nós nos referimos também à região ou ao local onde a memória, onde essa variável ela foi criada, né? No caso, essa informação foi salva na memória do computador. Então, conseguimos entender o conceito de manipulação quando a gente, né, tanto alimenta como a gente recupera e a gente pode modificar essa variável em tempo, pode ser alterada em tempo de execução. E aí também vimos também o objetivo de armazenar alguns tipos de dados e ao final também vimos que definir o nome da identificação de uma variável também é necessária para restrições e algumas orientações possíveis, né? Tem algumas orientações e restrições que devem ser observadas quando a gente nomeia uma variável. Então, até a próxima aula.